Vamos lá, gente. Hoje para a gente terminar a divisão celular, que é o assunto da prova, quem já olhou lá o roteiro lá na plataforma, já viu lá que vai cair só a divisão celular, né? Na nossa prova, né? Então a gente já viu o ciclo celular, né? As etapas, né, do ciclo celular, até fazer divisão celular, o que acontece em cada uma dessas etapas, e suas subetapas, no processo de regulação da divisão celular. E na aula passada a gente viu mitose, que foi o primeiro tipo de divisão celular, e hoje a gente vai ver o segundo tipo de divisão celular, que é a meiose, né? A meiose ela tem mais detalhes do que a mitose. Tá? Ela vai ter mais etapas e subetapas, e acontecem alguns eventos a mais na meiose do que na mitose. Né? O termo meiose, ele, assim como o termo mitose, ele deriva do grego, né? E o termo meiose ele significa diminuição. E essa diminuição ela se refere ao fato de que nessa divisão celular o número de cromossomos ele é reduzido à metade nas células filhas. Ou seja, ao final dessa divisão celular, o número de cromossomos será reduzido. Então, por exemplo, na espécie humana, que temos o cariótipo de 46 cromossomos, ao final da divisão celular, a gente vai ter células filhas que apresentam 23 cromossomos. Então, diferente da mitose, que é uma divisão celular que mantém, né, o número de cromossomos na relação da célula-mãe ou a célula originária com as células filhas, na meiose a gente tem a redução na metade do número de cromossomos presentes nas células filhas. Né? Então, a redução do número de cromossomos ocorre porque neste processo da meiose existe uma única duplicação cromossômica. Ou seja, ela só tem uma duplicação cromossômica a duplicação cromossômica na fase S, né? E o que acontece aqui como na meiose a gente só tem uma única duplicação do cromossomo, só que a meiose ela é seguida de duas divisões nucleares consecutivas, ou seja, ela tem a intérfase, né? Lá na fase S ela tem a duplicação do número de cromossomos, só que a meiose ela sofre duas divisões celulares consecutivas, ou seja, não tem uma intérfase entre essas divisões celulares. Não existe uma nova fase S entre essas duas divisões celulares que vão se suceder. Então, a gente vai ter a meiose dividida em duas partes, a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose, diferente da mitose, a gente vai ter a formação de 4 células filhas ao final, né? Então, a proporção da meiose é de uma célula formando 4 células filhas, ou seja, a proporção é de 1 para 4. Cada uma com metade do número de cromossomos originalmente presentes na célula-mãe. Então, já é outra diferença que a gente vai ter da meiose para a mitose. Então, a mitose ela tem uma proporção de 1 para 2 e a manutenção do número de cromossomos na relação da célula-mãe com as células filhas. Na meiose, a gente tem uma proporção de 1 para 4. A gente tem uma célula gerando 4 células, no qual essas 4 células elas vão ter a redução do seu número total de cromossomos pela metade, certo? Enquanto a mitose ela ocorre nas células somáticas, né? A meiose vai acontecer nas células reprodutoras, né? Nos gametas, ou seja, no processo de formação dos gametas, a gente vai ter essa redução do número de cromossomos. Então, e outra característica aí é que a meiose, como eu falei, né, que vocês estão vendo aí na apresentação, ela vai acontecer por um processo de duas divisões celulares consecutivas, né? Diferente da mitose, que a gente só tem apenas uma fase, certo? Tanto a meiose 1 como a meiose 2, elas são divididas em 4 fases. Nessas 4 fases ocorrem eventos semelhantes ao da mitose. Então, por isso que na fase da meiose 1 e meiose 2,
elas vão receber os mesmos nomes das etapas da mitose, ou seja, elas vão receber os mesmos nomes, prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? O que a gente vai diferenciar aí? A gente vai dar o numeral romano 1 e 2 para se referir a cada uma dessas 4 etapas e cada um desses tipos da meiose. Então, quando a gente chamar de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, nós estamos nos referindo às 4 etapas que acontecem na meiose 1. Quando a gente fala prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, nós estamos falando das 4 etapas que acontecem na meiose 2, certo? Essa é a única diferença que a gente vai dar à nomenclatura, mas os nomes das etapas serão os mesmos da mitose. A diferença é que a gente vai associar o numeral romano 1 e 2 quando a gente vai se referindo a uma dessas etapas acontecendo na meiose 1 ou alguma dessas etapas ocorrendo na meiose 2, certo? De forma geral, né, nas prófases 1 e 2, ocorre a condensação dos cromossomos. Nas metáfases 1 e 2, eles vão estar se ligando aos microtúbulos do fuso, né, formando aquela placa equatorial, ou a placa metafásica. Na anáfase 1 e 2, os cromossomos eles vão estar migrando para os polos opostos da célula. E na telófase 1 e 2, eles vão estar se descondensando, vai estar ocorrendo o processo de formação dos núcleos, filhos, nos polos da célula em divisão, a formação do nucleolo, e a citocinese ao final. Então, as etapas elas vão ser praticamente as mesmas. Qual é a diferença? Quais são as diferenças? A gente vai ter algumas diferenças mais sensíveis, né? No sentido que algumas, principalmente a primeira etapa, que é a prófase 1, ela vai ter uma série de subetapas, né? Então a gente vai dividir a prófase 1 em várias etapas. Na prófase 1 é que tem as grandes diferenças da meiose, né? As outras etapas vão ter diferenças pequenas, mas que são diferenças e que são importantes. Mas o grosso da meiose 1, das grandes diferenças, eles vão estar concentrados na prófase 1, que é a primeira etapa da meiose 1 na meiose. Né? Então a gente vai ter a intérfase, todas as mesmas etapas, a fase G1, a fase S, que vai ter a duplicação do material dos cromossomos, né? A fase G2, e a prófase 1 ela vai ser dividida em 5 etapas, ou seja, são 5 subetapas, né? Que é o leptoteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, né? Aí é que está a complicação da meiose, está principalmente concentrada nessas subetapas da prófase 1. Né? A prófase 1 ela é longa, né? Bastante longa em comparação à prófase da mitose, em comparação à prófase 2 da própria meiose, né? E por isso ela é dividida, né, justamente nessas 5 subfases, né? Leptoteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, né? O que é que acontece em cada uma dessas subetapas da prófase 1? Ou seja, tudo isso está acontecendo no momento em que a carioteca está se desfazendo, os nucleolos estão desaparecendo, você está formando o fuso acromático, né? Os centrossomos estão migrando para os extremos da célula, início da formação dos microtúbulos. Então, essas etapas vão estar acontecendo simultaneamente. Essas subetapas estão acontecendo lá dentro do núcleo, que está se desfazendo, enquanto todas essas outras etapas, que são características da prófase, vão estar ocorrendo, certo? Então, o que é a primeira coisa que vai acontecer na primeira etapa, que é subetapa, né, que é o leptóteno? Né? Na fase do leptóteno, a gente vai ter o início da condensação dos cromossomos. Né? Eles vão se tornar mais visíveis, né, no microscópio, né, e eles vão iniciando o seu processo de condensação. Né? Da mesma forma que a gente viu lá na prova, o que tem? A condensação dos cromossomos. Então,
A condensação dos cromossomos acontece nessa subetapa da prófase 1, que a gente chama do leptóteno, né? Então a gente vai ter aí o início da visualização de uma coisa que a gente chama dos cronômeros, né? Que são o momento em que os cromossomos eles vão estar em um maior grau de condensação, né? Então, apesar de que a gente já tem aí os cromossomos completamente duplicados, ou seja, constituídos por suas cromátides irmãs, né? Cada cromossomo ele vai aparecendo como vai surgindo, né, como um fio simples. Porque eles ainda estão muito coladinhos, as cromátides irmãs estão muito coladinhas pela ação das coenzimas, né? Que a gente viu lá atrás, né? Então, o que acontece principalmente aqui no leptóteno? Condensação dos cromossomos, certo? É isso que você tem que se lembrar. A fase, a subetapa e os principais eventos. Então, a gente vai ter aqui no leptóteno a condensação dos cromossomos. No zigóteno, a gente vai ter um emparelhamento dos cromossomos, né? É desse momento, né, que na fase do zigóteno, ele recebe esse nome justamente porque ocorre a sinapse cromossômica, né? Então, os cromossomos homólogos, eles vão se colocar lado a lado, né? Ou seja, eles vão ficar um do lado do outro, emparelhados, ao longo de todo o seu comprimento, né? Como se fossem as duas partes, né, de um zíper fechado, né? Então, os cromossomos homólogos, eles vão começar aqui, olha, os cromossomos homólogos eles estão completamente emparelhados, então eles vão ficando um do lado do outro, certo? Os cromossomos homólogos, lembra lá, os cromossomos homólogos são aqueles pares, né? Eles vão começar a ficar todos emparelhados um do lado do outro, parecendo zíper, né? Sendo fechado, né? Eles vão ficando juntinhos. Apesar de, nessa fase, ainda não compreender inteiramente o mecanismo de emparelhamento, ou seja, ela não conclui, né? O mecanismo de emparelhamento dos cromossomos homólogos, é nessa etapa que a gente forma uma coisinha que a gente chama da formação do complexo sinaptotêmico, que é uma estrutura, né, proteica, né, e essas proteínas elas vão formando o eixo central, né, e associando os cromossomos homólogos emparelhados, ou seja, ele vai colocando eles um do lado do outro, bem coladinhos, bem juntinhos. Tá? Então eles vão ficando aí bem coladinhos, bem juntinhos. Então, professor, o que é o principal saber do zigótono? Emparelhamento dos cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos homólogos, eles vão ficar uns dos lados do outro bem emparelhados. Certo? É isso que a gente vai ter aqui no zigótono. O que é que vai acontecer na próxima etapa, que é o paquíteno, né? O paquíteno a gente vai ter o que a gente chama da formação dos bivalentes. O que é isso, né? Na fase de paquíteno, os cromossomos eles vão estar mais condensados, né? E vão estar completamente emparelhados, né? Então, só a condensação que se inicia lá no leptóteno, aqui no paquíteno, eles já vão estar completamente condensados. E no zigóteno, que a gente tem um emparelhamento dos cromossomos, quando chega no paquíteno, esses cromossomos eles já estão totalmente emparelhados, ou seja, os cromossomos homólogos eles já estão lado a lado aqui certinho, um do lado do outro. Né? Cada par de cromossomo homólogo forma um conjunto que a gente chama de bivalentes ou tétrades, certo? Porque chama de... O termo bivalente, ele se refere à questão que a gente vai ter dois cromossomos homólogos emparelhados, ou seja, um do lado do outro, né? Então veja que aqui chama de bivalente, porque a gente já vai ter aqui o total emparelhamento dos cromossomos homólogos. A gente também pode chamar de tétrade, por quê? Porque vão ter quatro cromátides irmãs, né? Ou seja, duas de cada cromossomo homólogo. Então, quando chama de bivalente, é porque está se referindo aos dois cromossomos homólogos que estão uns dos lados do outro. E quando chama de tétrade, é porque está dizendo que aí existem quatro cromátides alinhadas, certo? Ou seja, quatro cromátides irmãs alinhadas nos dois cromossomos homólogos. Na fase do paquíteno, ocorre um processo que é o que acontece aqui. Parte das cromátides irmãs podem se quebrar dos cromossomos homólogos, certo? E nessa quebra das cromátides irmãs, pode acontecer uma soldura, né? Solda, vem de solda. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Parte das cromátides elas podem se quebrar e serem recoladas, por assim dizer. Né?
O que acontece é que muitas vezes pode acontecer de que essas cromátides, quando se quebram, elas, quando elas são coladas, elas podem ser coladas trocadas. Ou seja, uma cromátide irmã de um cromossomo homólogo pode parar na cromátide do outro. Ou seja, pode ter uma troca. Ou seja, você tem os dois cromossomos alinhados, um do lado do outro, certinho, né? E parte dessas cromátides se quebra e você tem uma troca, uma permuta. Ou seja, uma parte de uma cromátide irmã de um cromossomo homólogo vai parar no outro e a desse outro vai parar no anterior. Esse processo só acontece entre as cromátides irmãs dos cromossomos homólogos, certo? Dos pares. Essa troca simultânea, ou seja, um pedaço de um vai para o outro e do outro vai para um, é um fenômeno muito comum na meiose que a gente chama do processo de permutação ou o fenômeno do crossing over. O fenômeno de permutação ou crossing over, ele vai estar acontecendo aqui no Paquita, certo? Esse processo de permuta ou de crossing over é um evento muito importante porque ele vai gerar justamente o que a gente chama do... A palavra sumiu na minha cabeça. O aumento da variabilidade genética nos organismos. Ou seja, toda vez que você vai tiver essa quebra, essas trocas desses pedaços de cromossomos entre as cromátides irmãs dos cromossomos homólogos, você vai formando recombinações dos genes. Com essas recombinações dos genes, você vai aumentando a chance do aumento da variabilidade genética, né? Geralmente, nas meioses, sempre vai ter esse processo de crossing over ou de permutação. Quando esses processos não acontecem, geralmente a meiose é interrompida, né? Ou seja, a troca desses fragmentos das cromátides homólogas aumenta, né, as misturas genéticas e a gente vai ter um aumento de variabilidade na formação dos gametas dos indivíduos, né? É por isso que boa parte de quem tem irmão e irmã, muitos irmãos e irmãs, vão apresentar algumas diferenças, se não forem gêmeos idênticos, né? Por mais que se pareça, mas vão aparecer, geralmente os irmãos podem ser mais parecidos ou não. Isso acontece por causa do processo de crossing over que a gente tem na formação, nas meioses que formam os gametas, ou seja, essas cromátides homólogas vão trocando de cromossomos e fazendo com que a gente tenha um aumento da variabilidade genética, ou seja, um aumento da variabilidade entre os indivíduos, certo? Após o Paquita, no que acontece esse processo de crossing over, né? A gente vem a próxima etapa, que é o diplóteno. A fase do diplóteno, ela recebe esse nome porque os cromossomos homólogos, agora eles começam a se separar, né? Ou seja, você consegue observar nitidamente as duas cromátides de cada um desses cromossomos homólogos, eles começam a separar. Com a separação desses cromossomos homólogos, quando eles começam a se afastar uns dos outros, a gente pode perceber que as cromátides onde aconteceram os processos de crossing over, né, de permutação, onde elas se cruzaram, elas vão formar estruturas que a gente chama de quiasmas. Né? Os quiasmas é como se fosse o ponto de cicatrização entre esses locais onde aconteceram as permutações. Né? Ou seja, os locais onde as cromátides permutadas ficaram cruzadas, elas vão a gente chama de quiasma, ou seja, esses pontos de conexões entre os locais onde aconteceu a troca das cromátides irmãs é o que a gente chama de quiasma. Né? Então, o que caracteriza aqui é o diplóteno é justamente o surgimento dos quiasmas, né? O ponto em que a gente vai ter a conexão delas. E, por último, a gente tem a diacinese. A diacinese é justamente a que a gente chama da terminalização dos quiasmas. A diacinese é quando as quiasmas se separam, né? E os cromossomos homólogos eles vão ficar
separados, né, individualizados ao final da prófase 1. Né? E a diacinese ela marca justamente o fim da prófase 1. Né? Então são as principais etapas aí que você tem que acontece aí na prófase não. Então no leptoteno a gente vai ter o quê? A visualização dos cromossomos, né, o início da condensação dos cromossomos. No zigóteno a gente vai ter o emparelhamento dos cromossomos homólogos, eles vão ficar lado a lado. No paquíteno a gente tem a conclusão do emparelhamento dos cromossomos do emparelhamento dos cromossomos homólogos e da condensação dos cromossomos. Nesse momento a gente vai ter trocas de partes entre cromátides de cromossomos homólogos, né, que é o processo de permuta e que gera recombinação gênica, né, que a gente chama também de crossing over. No diplóteno, os cromossomos homólogos eles começam a se afastar e a gente consegue observar os quiasmas, que são os pontos onde aconteceu o processo de crossing over. Né? E na diacinese a gente vai ter a separação desses cromossomos homólogos, né? A separação das cromátides dos pontos de quiasma, ou seja, a terminalização dos quiasmas. Né? Então os quiasmas se separam e a gente tem aí o fim da diacinese e o fim da profase 1. Né? Então aí na diacinese os nucleolos vão desaparecer, a carioteca vai se desintegrar totalmente, os pares de cromossomos homólogos vão se espalhar pelo citoplasma com o fim da carioteca. Né? E aí a gente marca a diacinese e marca o fim da prófase 1. Certo? Deu para entender essas subetapazinhas? Vou botar aqui, vou caçar aqui uma imagem melhorzinha da crossing over e das quiasmas. Espera aí, viu? Deixa eu só trocar aqui, viu? Okay. Pronto, aí agora fica melhorzinho de ver. Então esse é o processo que acontece no crossing over, certo? Aqui no paquíteno. Então a gente tem aqui os cromossomos homólogos alinhados, lado a lado, e o que acontece, eles vão fazer esse cruzamento daqui, olha, as cromátides dos cromossomos homólogos, eles vão se entrelaçar
E esse é o processo que a gente chama de crossing over, né? Ou a permutação. Então, veja que essa perninha do azul se entrelaça com a perninha com a cromática do vermelho. E aí o que acontece? Aqui, esse ponto em que eles ficam entrelaçados é o ponto que a gente chama de quiasma, né? Então, as quiasmas elas vão ficar mais visíveis na fase do diplóteno, que é quando os cromossomos homólogos eles começam a se afastar e eles só ficam conectados pelas quiasmas, né? Então, as quiasmas são esses pontos de cruzamento onde aconteceram as permutas ou crossing over, né? Na diacinese, os cromossomos homólogos, o que tem o processo de terminalização das quiasmas? Os cromossomos homólogos se separam bastante, só ficam ligados pelas quiasmas, né? Que só vão se separar lá quando a gente tiver o processo lá da anáfase, que ele vai separar ele completamente. E aí o que acontece é que ao final desses cromossomos, a gente vai ter os cromossomos recombinantes, ou seja, veja aqui, o azul ficou com um pedacinho do vermelho e o vermelho ficou com um pedacinho do cromossomo azul. Isso é o processo de permutação ou de recombinação gênica, a gente chama também de crossing over, que acontece na subetapa do Paquita, ou seja, as cromátides homólogas, elas vão trocar partes entre elas, isso só acontece entre as homólogas, certo? Ou seja, só quem está um do lado do outro. E este processo é que leva a processo de recombinação gênica, ou seja, os genes eles vão se recombinando à medida que elas vão trocando partes entre si. Né? Então, lá ao final da diacinese, a gente vai ter o fim da prófase 1. Né? A caroteca se rompe completamente, o núcleo desaparece, vai ter a migração dos centrossomos para os polos, na formação dos microtúbulos, e os cromossomos homólogos eles vão se afastar bastante, eles estavam coladinhos, né? Eles vão ficar afastados e só vão ficar conectados pelos pontos de quiasmas, certo? Então, a partir da profase 1, a gente vai ocorrer a metáfase 1, que é muito parecido com a metáfase da meiose, mas tem uma diferença fundamental. Né? Veja que eles só ficam conectados aqui nos pontos do quiasma, né? Nos pontos onde onde eles tiveram a permuta, né? O crossing over. Né? Então, na metáfase 1, os pares dos cromossomos homólogos, eles se prendem ao fuso acromático, né? Que se formou durante a prófase, que a gente pode chamar de fuso meiótico também, né? E vão se dispor, né, os cromossomos eles vão se dispor na região equatorial, né, na região da placa metafásica dos cromossomos homólogos. Então, os microtúbulos vão se conectar lá no cinetocoros, né, na região do centrômero, né, dos cromossomos homólogos, eu falo centrômero. Mas aqui a gente tem uma diferença que é fundamental, que se vocês observarem, vocês vão ver logo. Né? A diferença que há aí é que na metáfase da meiose 1, ou seja, na metáfase 1, diferente da metáfase da meiose, na metáfase na meiose 1, ou seja, na metáfase 1, cada cromossomo, com suas cromátides, prende-se aos microtúbulos que vão se originar dos polos, né? Ou seja, os homólogos prendem-se a microtúbulos de cada polo. O que a gente viu que na metáfase acontecia? Que cada cromossomo se prende aos microtúbulos de ambos os lados. Né? O que a gente vai ter aqui? Diferente da metáfase da meiose, que a gente tinha todos os cromossomos alinhados um em cima do outro, aqui na metáfase 1 a gente tem os cromossomos homólogos alinhados, ou seja, eles não ficam um em cima do outro. Os homólogos eles ficam um de cada lado. A gente tinha visto lá na metáfase da meiose que cada microtúbulo de um lado ia se prender a uma cromátide do mesmo cromossomo. E aí você teria a ruptura, a separação das cromátides irmãs. Nesse caso aqui, a gente vai ter o alinhamento dos cromossomos homólogos, certo? E cada um dos microtúbulos de cada polo vai se prender a um cromossomo homólogo, certo? Ou seja, aqui a gente não vai ter a separação das cromátides irmãs. Aqui a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Essa é uma diferença fundamental da metáfase 1 para a metáfase da mitose, né? Então, tanto na metáfase da meiose 1 como na da mitose, os cromossomos de um par de homólogos, eles vão ser puxados pelo encurtamento dos microtúbulos. Né? Então, os microtúbulos eles vão se curtar e
esses cromossomos, eles não se separam imediatamente, né? Já que eles estão presos ainda pelos pontos lá onde eles tiveram a permutação. E esse processo acontece. Então, na metafase 1, a gente vai ter o alinhamento dos cromossomos homólogos na placa metafásica, na zona equatorial, em que cada cromossomo homólogo vai estar preso ao microtúbulo de um dos polos da célula que está em divisão. Na fase 1, o que vai acontecer na fase 1? Na fase 1, a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Ou seja, cada cromossomo homólogo de um par dos homólogos, eles vão ser puxados para um dos polos da célula. Aqui a gente tem outra diferença da anáfase da mitose. Na anáfase de mitose, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Na anáfase 1 da meiose 1, a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos. É outra diferença aqui que é fundamental. A gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos e não a separação das cromátides irmãs. Então, as fibras do fuso vão se encurtar, né, pela perda da tubulina. A gente vai ter a segregação, a separação dos cromossomos homólogos, se separam, né? Vai para cá o da um do lado. Não acontece aqui a separação do centrômero, ou seja, a gente não separa aí as cromátides irmãs. A gente só está separando os cromossomos homólogos. Certo? Ao final da telófase 1, a gente vai ter os cromossomos eles vão estar separados em dois lotes, né? Foi um lado dos homólogos foi para um lado e outra parte dos homólogos foi para o outro lado, né? Então aí a gente vai ter o final como na telófase, né? O fuso acromático se desfaz, os cromossomos se descondensam, as membranas nucleares se reorganizam, os nucleolos reaparecem, vai se formar assim dois núcleos, só que a diferença desses núcleos aí para o núcleo que se forma na mitose é que aí a gente vai ter núcleos com metade do número de cromossomos presentes no núcleo original. Ou seja, se lá no núcleo original tem 46 células, a gente vai ter aqui, nesse caso, 23 cromossomos em cada um dos lados. Que veja, aqui a gente não teve a separação das cromátides irmãs, a gente teve a separação dos cromossomos homólogos. Então a gente vai ter 23 cromossomos de um lado, 23 cromossomos do outro, esses cromossomos duplicados, mas eles já vão ter reduzidos. Quando ao fim da telófase, quando a anáfase separa os cromossomos homólogos, a gente joga metade para um lado e metade para o outro. Ou seja, foi 23 para um lado, foi 23 para o outro. Não foram 46 duplicados que arrastou 46 cromátides irmãs para um lado e 46 cromátides irmãs para o outro. Aqui a gente puxou 23 cromossomos duplicados para um lado e 23 cromossomos duplicados para o outro. Então, cada um desses cromossomos duplicados ainda vão ter suas duas cromátides irmãs, mas o número de cromossomos ao fim da meiose 1 foi reduzido à metade. Então, logo após a primeira divisão meiótica, né, logo após a telocinese, a gente vai ter a citocinese 1, né, que vai ser o processo de separação desses citoplasmas e a formação de duas células filhas com metade do número de cromossomos. Então, logo ao fim dessa separação do citoplasma, ao fim da citocinese 1, já se inicia imediatamente a meiose 2. Então, terminou a meiose 1, começa a meiose 2. Então, à medida que se inicia a meiose 2 ela é completamente idêntica à mitose, certo? Ou seja, qual é a diferença? É que vão ter duas células se dividindo ao mesmo tempo, né? Então, a segunda divisão da meiose é muito semelhante à da mitose. Então, as duas células, a diferença é que vão estar duas células fazendo o processo ao mesmo tempo, né? Então, a prófase 2, a gente vai ter a condensação dos cromossomos, o desaparecimento do nucleolo, o desaparecimento da carioteca, os cromossomos vão se espalhar pelo citoplasma, a gente vai ter a formação do fuso cromático, que vão migrando para os polos. Na metáfase 2, os cromossomos eles vão se associar ao fuso cromático, formando a placa metafásica, ou seja, a gente vai ter os cromossomos alinhados, agora dessa vez os cromossomos alinhados e não os cromossomos homólogos, todos os cromossomos alinhados no centro da placa, com cada um dos polos se prendendo ao cinetocoro de uma cromátide irmã desse cromossomo.
Na fase 2, a gente vai ter o encurtamento dos microtúbulos e a separação das cromátides irmãs. Aqui a gente vai ter a separação das cromátides irmãs. E na telófase 2, a gente vai ter exatamente a mesma coisa que a telófase da mitose. Descondensação dos cromossomos, surgimento da carioteca, surgimento do nucleolo, fim do fuso acromático, né? E por fim a gente vai ter a citocinese separando agora, só que nessa separação a gente vai ter a separação de 4 células filhas, certo? Essas 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Então a meiose 2 ela é completamente idêntica, muito semelhante à mitose, certo? A grande diferença entre mitose e meiose vai estar na meiose 1. Né? Na meiose 1 a gente vai ter aquelas subetapas da prófase, a metáfase 2 a gente não tem o alinhamento dos cromossomos na placa equatorial, a gente tem o alinhamento dos cromossomos homólogos. Na anáfase 1 a gente tem a separação dos cromossomos homólogos, que leva à redução do número de cromossomos ao final da meiose 1. E a meiose 2 é completamente idêntica à mitose. Então, você já sabe, mitose, as etapas prófase, metáfase, anáfase, telófase, a mesma coisa acontece na prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, e telófase 2 e citocinese 2. A diferença é que na meiose 2 a gente vai ter 2 células se dividindo ao mesmo tempo. Então, ao final da meiose, a gente vai ter 4 células com metade do número de cromossomos. Onde é que acontece a meiose? No processo de formação dos gametas, no processo de formação das células reprodutivas, né, dos óvulos e dos espermatozoides. Aí a gente tem o fim da meiose. Fácil ou difícil? Deu para entender? Fala, professor, isso aí é puxado. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui com relação às células diploides e haploide? Então, a mitose acontecendo numa célula somática diploide, ao final a gente forma 2 células também diploides, certo? Continua o número de cromossomos aqui. Na meiose, quando ela se inicia, ao fim da meiose 1, a gente vai ter a redução, ou seja, a meiose 1 é uma divisão reducional, ela diminui o número de cromossomos. Então, ela tem uma célula 2 endes, formou 2 células em 2 células haploides. E aqui na meiose 2, vai acontecer o mesmo que a mitose, né? Só que a gente vai formar 4 células, já que são 2 células se dividindo ao mesmo tempo. Beleza? Muita coisa, complicado, puxado. Deu para entender? Dúvidas? Só é muita coisa, né? Eu quero dizer a vocês que, infelizmente, divisão celular tem muita informação. Mas no módulo de vocês tem também. Porque a meiose tem bem mais coisa, né? Porque só na verdade, que ela é dobrada, né? Ela faz 2 divisões consecutivas, que é a meiose 1 e meiose 2. Mas só ali na prófase, que tem mais essas 5 subetapas, aí embola um pouquinho. Mas o principal é vocês saberem o que, é que acontece em cada uma das etapas. Né? Então, o que é que acontece em cada uma? O importante é que vocês forem fazer o resumo para estudar e saber. Na mitose, o que acontece na prófase, o que acontece na metáfase, o que acontece na anáfase, o que acontece na telófase e na citocinese. Na meiose, o que acontece na meiose 1? Na prófase 1 acontece o quê? Quais são as subetapas da prófase 1? O que acontece em cada uma dessas subetapas? O que acontece na metáfase 2, ou na prófase, na metáfase 1, na fase 1, na telófase 1 e na citocinese 1? O que acontece na prófase 2, na metáfase 2, na anáfase... Aí você vai resumir. É bom você saber o que é principal. Certo? É o que acontece principal de cada uma dessas etapas. Aí, infelizmente, para a prova, vocês têm que saber disso, né? Porque não tem muito para onde correr. Né? O assunto é esse mesmo. No começo eu não tinha dito, tem um assunto que é mais complicado que vem por aí, que é divisão celular. E ainda tem para o segundo semestre um outro que é mais complicadozinho também, que é metabolismo energético. Eu acho esses os assuntos mais complicados do ensino médio, em biologia. Mas é isso. Eu fiz uma listinha de exercícios, tem umas 12 questões de marca X, que é sobre divisão celular, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que podem ser as perguntas, né, que podem ser cobradas da
de divisão celular, né? Que são as perguntas que mais caem, mais ou menos. Aí, quem quiser, coloque aí no chat aí o e-mail, que eu mando agora pro e-mail de vocês, e aí depois alguém dispara lá no grupo do WhatsApp de vocês, para quem quiser pegar, viu? Eu vou mandar agora. Vão colocando aí que é o tempo de eu mandar. Vou mandar para vocês aqui, aí você manda lá no grupo do WhatsApp, beleza? Aí vocês respondem. Mandei, viado.
Beleza, Ezequiel. Pode ir compartilhar aí com o pessoal e responderem. Tá certo, Ezequiel. Diga ela que responda a atividade, então. Mandei aí para passar para ela, não tem problema lá. Eu vou botar a foto na mão.
Gente, vou liberar vocês, viu? Podem, é, pode sair já, viu? Termina a atividade, se vocês tiverem dúvida, vocês me mandam por e-mail, tá bom? Tranquilo? Bom descanso aí pra vocês, viu? Até mais.